Olá, no 38º dia de guerra, o movimento de resistência islâmica, o Hamas, principal responsável pelo ataque terrorista de 7 de outubro em Israel, perdeu o controle da faixa de Gaza e seus milicianos estão fugindo para o sul do território palestino, afirmou o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant. Dentro de 2 a 3 semanas, a pressão internacional por um cessar-fogo será significativa, talvez insuportável, admitiu o ministro do Exterior israelense Eli Cohen. De acordo com Israel, terroristas dispararam foguetes propulsores de granadas da entrada de um hospital contra tropas de Israel, que em resposta mataram 21 milicianos. O exército de Israel consolidou o controle sobre a cidade de Gaza, tomou a sede do Conselho Legislativo, o Parlamento palestino, chegou até o hospital Al-Shifa, o maior de Gaza, que está à beira do colapso. 36 bebês que saíram de incubadoras por falta de energia elétrica correm risco de vida. 32 pacientes, entre eles 6 bebês, morreram nos últimos 3 dias. Como não chegam suprimentos por causa dos combates ao redor do hospital, também não são recolhidos os cadáveres. Israel diz que há um centro subterrâneo de comando e controle do Hamas embaixo do hospital Al-Shifa, que o Hamas nega. Israel levou uma equipe da televisão norte-americana CNN a um centro de comando com depósito de armas e sinais de que houve reféns no local. Este centro está situado no subsolo do Hospital Infantil Rantisi. Debaixo do hospital, no subsolo, descobrimos um centro de comando e controle do Hamas, com roupas para atentado suicida, granadas, fuzis de assalto AK-47, bombas, explosivos, lançadores de granadas, outras armas, computador e dinheiro, declarou o porta-voz militar de Israel, contra-almirante Daniel Hagari. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden pediu uma ação menos invasiva perto dos hospitais e proteção ao maior hospital de Gaza. Mais de 100 funcionários do Departamento de Estado e da Agência de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos assinaram uma carta criticando a Casa Branca por não pressionar Israel a desescalar o conflito. As forças de defesa de Israel anunciaram a morte de Yaqub Ashur, comandante de uma brigada antitanque, e de outros 4 chefes militares do Hamas. Ao todo, 11.240 palestinos morreram na faixa de Gaza desde o início da guerra, sendo 4.630 crianças e 3.130 mulheres. Mais de 1.200 israelenses estrangeiros foram mortos no ataque terrorista de 7 de outubro. Até agora, 44 soldados israelenses morreram na invasão terrestre iniciada em 27 de outubro, e mais de 100 funcionários da Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos foram mortos na guerra. É uma das guerras mais mortíferas da história da ONU. O Hamas divulgou imagens de uma refém e disse que foi morta num bombardeio israelense. As brigadas Al-Qassam, braço armado do Hamas, pediram 5 dias de trégua para libertar os cerca de 240 reféns sequestrados no ataque terrorista. As negociações, no momento, envolveriam a libertação das mulheres e crianças presas palestinas presas em prisões israelenses. Para esta terça-feira, Israel anunciou uma pausa das 9 da manhã às 4 da tarde, para a hora local, para que os civis possam fugir para o sul de Gaza. Mas Israel também bombardeia o sul de Gaza. Pelo menos 13 pessoas foram mortas na manhã desta terça-feira num ataque à cidade de Khan Yunis. Israel atacou uma base de lançamento de mísseis da milícia fundamentalista xiita libanesa Hezbollah, depois de ataques de mísseis e morteiros disparados do sul do Líbano. No domingo, 7 israelenses foram feridos por um míssil antitanque na região. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que o Hamas está brincando com fogo, pode enfrentar um fogo muito mais forte. Na Cisjordânia, mais de 5 jovens palestinos de 21 a 29 anos
morreram em enfrentamento com as forças de segurança israelenses, elevando o total de palestinos mortos na Cisjordânia ocupada desde o início da guerra para 185. De acordo com a inteligência militar israelense, antes do ataque de 7 de outubro, o Hamas tinha cerca de 30 mil milicianos na faixa de Gaza, distribuídos em 5 brigadas regionais, 24 batalhões e 140 companhias. Cada brigada tem uma série de mísseis antitanque, equipes de atiradores, engenheiros, defesas antiaéreas e lançadores de foguetes, assim como suas próprias fortificações e postos militares. Israel afirma que já derrotou pelo menos 10 desses batalhões. A Knesset, o parlamento de Israel, aprovou uma lei que autoriza o ministro da Defesa a declarar estrangeiros como operadores do terror, definição que inclui financiadores do terrorismo. O ministro do Exterior, Eli Cohen, entende que Israel tem apenas 2 semanas, eu falei disso no início, para resistir à pressão internacional por um cessar-fogo, até que a pressão se torne significativa, foi a palavra que ele usou. Depois ele avisou que Israel não vai parar antes de atingir seus objetivos em Gaza e observou que os reféns dão legitimidade à guerra de Israel. No sábado, mais de 300 mil pessoas protestaram contra a guerra em Londres. O presidente Emmanuel Macron criticou na sexta-feira os bombardeios indiscriminados que matam crianças, mulheres e idosos. Na disputa política interna de Israel, a líder do Partido Trabalhista, Merav Micaeli, acusou o governo de extrema-direita de levar adiante uma reforma judiciária para blindar o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de 3 processos por corrupção que podem levá-lo para a cadeia. O vice-primeiro-ministro e ministro da Justiça, Yariv Levin, tentou nomear 2 articuladores da reforma judiciária para cargos de juízes em troca de aceitar o candidato preferido da Suprema Corte para ser o próximo presidente da Suprema Corte. A líder trabalhista fez um apelo ao ex-primeiro-ministro Benny Gantz, que aderiu ao gabinete de guerra sob o compromisso de que o parlamento não aprovaria novas leis e projetos durante a guerra, a não ser para manter o país funcionando. A líder trabalhista também acusou Netanyahu de não assumir a responsabilidade pelo fracasso do governo ao não conseguir defender o país em 7 de outubro. O primeiro-ministro citou o presidente norte-americano Franklin Roosevelt e o ataque japonês a Pearl Harbor, no Havaí, em 7 de dezembro de 1941, que levou os Estados Unidos à guerra. Merav Micaeli lembrou que não há provas de que Roosevelt tenha dado caixas de dinheiro ao almirante japonês Yamamoto ou aos nazistas antes da guerra. O governo Netanyahu autorizou uma transferência de $1 bilhão do Hamas, do Qatar ao Hamas, dentro de uma política de fortalecer o Hamas para marginalizar a Autoridade Nacional Palestina e, assim, alegar que Israel não tinha parceiro para negociar a paz, enquanto ampliava as colônias na Cisjordânia ocupada para tornar a ocupação um fato consumado. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Thread e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é paz em hebraico. Salam aleikum. A paz esteja convosco em árabe. Até mais. Tchau.